Oi, oi, gente. Nós estávamos na live agora há pouco. Acho que o Instagram derrubou a gente. De repente parou tudo aqui. Natural, gente. Isso acontece. Mil desculpas a vocês porque aconteceu isso. A Vanesca voltou. Graças a Deus, Vanesca. Não sei o que houve. Eu acho que foi o Instagram. Derrubou aqui. Bom, deixa eu me ver se volta. Alô? Aí. Vanesca voltou. Foi o Mas Instagram. é o Derrubou a Instagram, né? gente. Tá, a Joyce me disse que isso acontece, né? De vez em quando. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai começar do início, né? De Aham. tudo. Vamos, que eu acho que as pessoas saíram, estão voltando agora. Gente, muito obrigada por vocês terem permanecido aqui com a gente. E a Vanesca vai começar, novamente ela vai se apresentar e a gente vai começar a nossa live. Hoje é a nossa live sobre o medo, né? Uma pergunta, você tem medo do quê? Então, a gente vai trabalhar aqui as nossas emoções e essa emoção hoje básica da gente, que é o medo que está tão aflorado aí nessa pandemia. Sim. Então vou apresentar rapidinho, né? Porque para quem já estava, deu para entender um pouquinho do meu trabalho. Eu sou especialista em inteligência emocional. Estou trabalhando especificamente já há um tempo com o emagrecimento, como trabalhar as emoções para emagrecer. Trabalhei muitos anos como jornalista, fui professora, depois eu fui para a área da saúde e foi aonde eu percebi como é importante saber lidar com as emoções, né? Que essas emoções afetavam muito as pessoas, eu percebia isso nas conversas, então comecei, né, nas terapias, ajudando as pessoas como terapeuta natural e me encontrei como especialista de inteligência emocional, o que eu estava buscando, né? Como apoiar as pessoas com técnicas, ferramentas, reprogramações emocionais, para que elas conseguissem lidar com as suas emoções e conquistar seus sonhos, né? E seguir aí, não ser paralisado pelas emoções. Já posso? Ótimo. Vamos lá, vamos aproveitar antes que o Instagram derrube a gente, porque eu acho que hoje está concorrendo com muita gente. É. Bom, Então, só pode ser, porque com essas certeza, tem lives todas muita que a gente gente está nesse horário. fazendo, muita gente, às 8 horas. Então, dessas lives que todas que eu fiz, acho que só caiu a primeira, que o Instagram derrubou a gente várias vezes, que foi comigo e a Sula. Mas a gente ficou até o fim. A gente acho que saiu umas 4 vezes e voltou. Mas a gente vai ficar, tá? Então Então vamos lá. vamos lá. Aproveitando aqui essa emoção medo, né? É uma emoção, ela é desconfortável. As pessoas, muita gente não quer sentir, tem medo, tem até medo de sentir o medo, né? Sim, tem gente que E fala, não porque tem medo. não tem medo, É mas medo de sentir tem. A medo, gente vai né? medo de sentir medo. E aí, por que será que as pessoas têm esse medo, né, de assumir o medo, né? O que será isso? Por que isso? O medo, ele causa esse espanto, né? A gente tem um lado bom do medo, que é o medo é um mensageiro, a gente sabe disso. Ele nos alerta de qualquer ameaça que o cérebro perceba, né? Se o cérebro percebe alguma ameaça, ele vai fazer com que libere, substâncias sejam liberadas, alguns hormônios para a gente poder reagir, né? Que é o caso da adrenalina, do cortisol, da noradrenalina, são hormônios que vão fazer com que o sangue vá para os músculos e a gente consiga correr, a gente consiga reagir, né? Então, esse medo é algo que nos protege. O problema é quando essa mensagem, esse mensageiro que é o medo, é um mensageiro que fica o tempo todo na nossa cabeça, falando o tempo todo. Ele nos domina, né? Nós somos, quando isso acontece, somos dominados pelo medo. Então, muita gente fala assim, eu não tenho medo de nada. E, geralmente são aquelas pessoas que enfrentam, muitas vezes, não da maneira correta, mas às vezes são pessoas que demonstram pouca paciência, né? São de confrontos. E, na verdade, a gente sabe que até essa raiva, esse pouco estupim, muitas vezes está por trás o medo. O medo é de perder, talvez, o respeito da outra pessoa, da pessoa passar por cima da autoridade dela, de perder o controle. Então, existem vários medos, né? Nós vamos falar depois mais sobre isso,
que a gente não acha que é medo, mas por trás está o medo. Porque o medo é uma emoção, é a emoção primária. Do medo surgem várias outras emoções, que daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas delas, e algumas pessoas vão até surpreender, porque imagina assim, não, isso é medo? E a gente vai ver que por trás de algumas emoções tem medo sim. E algumas pessoas, você tocou aí no assunto, falam que não querem sentir medo, né? E perguntam assim, tem jeito de não sentir medo? Então, para eu não sentir medo, há uma anomalia, né? Ou há algum problema a nível cerebral que o cérebro não detecta ameaça, e isso é muito complicado, né? Ou então a pessoa desconhece o perigo. Uma criança, por exemplo, eu lembro da minha mãe contar que quando eu tinha menos de 3 anos e eu fugi de casa e ainda levei a minha irmãzinha menor do que eu. Quer dizer, eu não tinha noção do perigo naquela época. Ninguém nunca tinha me falado que poderia acontecer alguma coisa, né? Que poderia sofrer algum acidente. Então, na cabeça da criança, por isso que muitas vezes a criança não tem tanto medo, porque ela desconhece os perigos, ainda não houve registros, né, de memórias de ameaça, né, de perigo. Então, dá para não sentir medo? Muito difícil. Somos seres humanos, vamos sentir medos e vários tipos de medos, que é o que nós vamos ver aqui. O que está por trás de alguns dos medos, né? E quando assim, você fala sobre criança, e também tem na idade infantil, é quando você também, de certa forma, coloca-se em situações que as pessoas adultas te colocam em situações de medo. Né? Você não pode fazer isso, se fizer isso, vai acontecer isso com você. Uhum. E aí, essa criança, ela absorve essas orientações e transforma-se em programa-se em medo, né, no seu cérebro. Então, como é que a gente consegue lidar com esses medos, né? Agora a gente está nesse momento tão difícil da pandemia e são pessoas que perderam pessoas queridas, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que não sabem a incerteza do futuro, porque também o medo é incerteza, né? Sim. Além, né, a incerteza, você cria uma ansiedade, né, daquilo que está por vir, e aí medo você do tem desconhecido, medo né? do desconhecido, né, justamente. Uhum. Né? E como as pessoas podem identificar esses medos, e né, qual seria esses tipos de medo que a gente pode trabalhar, que pode identificar, para que a gente possa trabalhar aí, né, dentro da inteligência emocional. Eu pedi para as pessoas, porque quando a live caiu, né, eu pedi para as pessoas colocarem aí o que é que você tem medo. Então, vamos contribuir aqui, vamos interagir aqui com a Vanesca. Sim. Coloquem aí qual o tipo de medo que você sente hoje. Eu já vi que alguém colocou aqui medo de fracassar, não está dando para ver quem mas já colocou. É um dos grandes medos que a gente tem, né? Porque por trás tem o medo da rejeição. Você começou a falar aí. O medo, ele começa a ser gravado lá na gestação, né? Então, muitos medos são emocionais. São medos inconscientes, né? Então, medo de rejeição, medo do abandono, o medo da crítica, o medo de ser injustiçado, traído. São feridas emocionais que a gente identifica que começam a ser formadas desde a gestação, dependendo do que a mãe passa, né? Do que ela sente, é transmitido para o bebê. E aí, o que você falou, na fase adulta, a criança o adulto acontece algo na vida dele que inconscientemente o cérebro já lembra, mesmo que não seja ele venha à tona a lembrança, o cérebro já manda a informação do sentimento. Olha, isso você pode ser injustiçado, ou você pode ser traído, ou você pode ser abandonado ou rejeitado, né? Que aí vem os grandes medos, né? Nós estamos falando aí dessa questão da pandemia, tem muito medo envolvido, né? Mas tem um medo muito forte, que é isso do desconhecido, e o medo da morte, né? E como é que vai ser? Vão ser várias questões e rejeições atrás de rejeições, né? Que tem por trás desses medos.
Então, existem graus diferentes de medo, é importante a gente falar isso. Existem tipos diferentes de medo, né? Tem o medo real, que é o medo consciente. Eu estou vendo aqui que existe uma pandemia, eu percebo que há uma ameaça, né? Agora, existe uma questão emocional também, de medos mais profundos ainda, né? E você pergunta, um medo que às vezes vem disfarçado, é bom a gente falar isso também, que é o que nós começamos a falar, né, no início da live. Quem aí já viu, percebeu pessoas que são muito ciumentas? Se alguém conhece aí alguém muito ciumento, comenta aí, ó, eu conheço, né? Pessoa muito ciumenta, o que está por trás dos ciúmes? É um medo exatamente de quê? Um medo de perder aquela pessoa, perder o amor, né? Agressividade, pessoas muito agressivas com outras. Quem conhece aí, pessoa que, aquele ali é machão, ou então aquela ali é mandona, que às vezes é muito agressiva, né? Quer controlar tudo. Você conhece gente assim, Eli? Conheço, com Pessoas certeza. assim, todos nós, A insegurança atrás do medo também, né? E são inseguranças, né? Sim, São a inseguranças. pessoa que vive numa raiva constante, por trás dela tem muito medo de perder, né? Muito medo de perder, às vezes, a autoridade, aquilo que a gente começou a falar. A ansiedade, né? Nada mais é do que essa projeção do medo do que vai acontecer, então gera muita ansiedade. E quando eu trabalho a questão do emagrecimento, a ansiedade é uma das questões que que eu percebo nas pessoas que a gente mais foca. Porque quem quer emagrecer, ele tem um grande desafio. Primeiro a gente checa, né, se a pessoa tem todos os cuidados de alimentação com o corpo. Ela sabe alimentar bem? Ela sabe. Normalmente as pessoas sabem o que deve e o que não deve comer. Às vezes ela sabe até fazer um jejum intermitente, sabe muita coisa. Mas daí a fazer são outros 500, né? E o medo, a ansiedade, ela dentro do emagrecimento, por exemplo, ela traz um grande problema, que é a fome emocional. A pessoa, por não saber, tem gente que fala assim, recebi semana passada uma mensagem de uma pessoa falando, olha, eu preciso de ajuda, porque eu como porque eu tô com medo, eu como porque eu tô com raiva, eu como porque eu tô triste, tudo eu desconto na comida. E é o que muitas vezes acontece com muitas pessoas. Com a sensação de desconforto leva a pessoa a aliviar de alguma forma, né? Então, as pessoas que estão no processo de emagrecimento sabem muito disso, que muitas das vezes elas descontam na comida, né? E para aliviar aquele sentimento que ela não está sabendo lidar. Então, é uma questão que eu trabalho muito no emagrecimento, é essa questão do medo, da ansiedade, né? O medo do futuro, de como vai ser. E aí você... Pode falar. Pode falar aí. Não, eu ia contribuir assim dizendo que com o medo ele trava, né? Ele faz com que a pessoa paralise. É muito ruim, porque quando aquele medo é excessivo, porque como você falou, existe o medo bom, que de certa forma é aquele que nos protege, evita da gente fazer algo que vai prejudicar a nossa vida, que vai trazer nossa vida em risco, mas também existe o medo que paralisa, que impede da gente viver situações que tem gente que tem medo até de sair de casa, tem medo de se expor, em certa forma, no trabalho, se colocar-se à disposição para fazer um projeto diferente, fazer alguma coisa nova, porque acha que vai ser incapaz. Esse medo que paralisa e que faz você perder a oportunidade na vida, né? Sim, Você falou de infância, eu tenho um exemplo nítido meu, que eu, quando criança, ia morrendo afogada. Eu moro aqui próximo à praia, e eu ia morrendo afogada. E eu, assim, foi só uma única vez que eu estava no raso, mas acho que tinha um buraco, não sei como foi, e eu entrei, afundei nesse buraco, e o mar estava um pouco revolto e tal, e aí um surfista me pegou, me levou, estava bem próximo, não estava tão longe, assim, do raso, não, da areia, não. Mas, assim, foi um buraco. E aí ele me puxou e me colocou na areia. E desde esse dia, eu nunca mais entrei no mar. Nossa. Eu nunca mais tive coragem eu digo entrar no mar da minha cintura para cima, porque da cintura para baixo eu ainda entro. Mas quando eu vejo que dá para ver, assim, a areinha, a água tá nítida,
eu ainda tenho coragem de entrar, da cintura para baixo. Mas se tiver escura a água, se tiver turva, se eu não conseguir entender o que é que está ali embaixo, para você ver como é a mente, né? Como é o cérebro humano. Uhum. Ele me bloqueia a entrar no mar. Bloqueia. Bloqueia. E eu não tenho coragem, né? Porque o medo, né, de certa forma, é o antagônico da coragem, né? Você com medo, realmente você não reage. E Sim. eu não tive coragem de até hoje fazer uma aula de natação. Não porque eu não sei nadar, porque eu tenho medo do mar. O medo do Sim. desconhecido do mar. Né? Sim. Para você ver, e assim, isso a gente coloca para nossa realidade atual, o medo do desconhecido do amanhã, do pós-pandemia, né? Daquilo que Sim. nos espera pós-pandemia. Será que quando terminar essa pandemia, o meu emprego, o emprego dessa pessoa que está aqui ouvindo a gente, estará, né, esperando por nós? Será que Sim. continua da mesma forma o mercado de trabalho, as pessoas vão permanecer do mesmo jeito, a comunicação, as faculdades, bom, a sociedade vai mudar, né? Tudo vai Sim. mudar. Então, como é que a gente vai identificar esses medos e tentar trabalhar esses medos para que eles não dominem a gente? Vamos tentar ajudar essas pessoas a identificar, obviamente, qual o medo que é o perigoso, né? E o que vai atrapalhar a gente realmente a reagir, né? Porque a reação a gente fala que Rodrigo, né, o nosso instrutor, né, o mentor o CEO da Sociedade da Inteligência Emocional, ele fala muito que a diferença entre o medo e a coragem é a Coragem ação. é ação. Sim. É a Mas ação. muitas vezes essa ação ela é impedida porque a programação ela é tão forte e quando vem à tona, nós não temos às vezes, a pessoa não tem uma ferramenta, um mecanismo, ou ainda está muito forte, que aí bloqueia realmente, né, essa ação. Então nós vamos falar aqui hoje de como conseguir agir apesar do medo, né? Existe uma situação muito forte aí para que a pessoa consiga ultrapassar. E uma das dicas, eu vou falar daqui a pouquinho, eu gosto de usar, claro que cada um vai achar a sua estratégia, mas eu vou dar no finalzinho da live, daqui a pouquinho, 4 passos que a pessoa pode fazer para conseguir dar essa ação, conseguir dar esse passo de ação. Ótimo. Porque eu acho que esse aí é bem importante e pode ajudar muita gente. Mas antes eu queria falar do que piora o medo. O que piora, Eli, o medo nosso? É exatamente esse se acontecer isso, e se tiver aquilo, é quando a mente está exatamente projetando muito o futuro, né? E tem algumas coisas que nós fazemos sem perceber que piora, que é, por exemplo, estar vendo TV o tempo todo. Vamos falar, por exemplo, dessa questão da pandemia, tá? Se a gente fica o tempo todo vendo a TV, os boletins toda hora, com certeza vai aumentar esse medo. Você, por exemplo, enquanto você tem fortemente essa situação de medo do mar, enquanto você tem registrado isso e quando você não conseguir colocar na sua mente outras informações que vão confrontar esse medo não vai diminuindo, porque não existe uma outra programação de que você entrou dentro do mar e foi tudo tranquilo. Então, está muito forte ainda aquela programação. Então, é importante as pessoas entenderem, todos nós, né, trabalhando os nossos medos, que eu também tenho os meus, eu também me encontro em situações que eu bloqueio e aí eu começo a relembrar dessas ferramentas, que daqui a pouquinho eu vou falar das ferramentas, porque tem algumas que se eu não usá-las, eu não consigo agir, porque não oxigena o cérebro, né? Mas então, olha, o que piora o medo, então? Ver muita televisão ou assuntos ou informações e mensagens que reforcem esse medo, que me indicam para o cérebro, olha, existe uma ameaça. Então, ver muita TV nesse momento de pandemia, evita. Veja só jornais que são de qualidade, que não são sensacionalistas, que vão te ajudar a prevenir, mas não precisa ficar sabendo todos os boletins de quantas pessoas morreram, de como dos dramas. Isso piora. Outra coisa que
a autocobrança. Pessoas que se cobram demais, elas têm um medo muito grande de errar. Então, evitar a autocobrança é uma maneira de você amenizar essas mensagens de medo também, né? E aos pouquinhos pegar leve com a gente. Uma coisa que eu percebo que dispara muito medo é quando há uma intensa atividade na parte de raciocínio. As pessoas relatam isso para mim, algumas, né? Quando eu percebo que a gente vai conversando. Estuda demais, muito racional. O cérebro parece que vai ficando numa fraqueza, ele vai ficando tão cansado que aí ele entra no modo sobrevivência. Isso acontece muito, a gente vê agora, a gente preocupa muito com os médicos, os enfermeiros, quem está lidando com o comércio, que está com muita informação de ameaça. Então, mesmo as donas de casa, pessoas que estão desempregadas, que estão sempre com esse pensamento, e se acontecesse pior? E se acontecer? Então, esse excesso de raciocínio, excesso de análise, excesso de estudo, excesso de trabalho mental, com poucas horas de relaxamento, com poucas horas de sensação de prazer, isso dificulta. Então, o que fazer para não alimentar o medo? Antes de a gente usar as técnicas, o que eu posso fazer para não alimentar esse medo durante o dia? Essa questão da televisão, por exemplo, a gente pode usar a nosso favor, né? A internet. Ver comédias é algo muito interessante. Ou então alguma coisa que relaxe, porque quando eu tenho informações de ameaça no cérebro, que eu estou vendo, ouvindo, conversando, falando, o cérebro vai liberar um hormônio, não só a adrenalina, mas também o cortisol. Com muita informação, se for sempre ameaça, ele vai liberar cortisol, e acontece um grande problema. O sistema mesolímbico do cérebro ele fica confuso. Você pode perceber que quando a gente está com muito estresse, com muita preocupação, a gente esquece das coisas, a gente tem dificuldade de organizar, de planejar a situação, né? Porque entra nesse modo de sobrevivência. Então, é importante as pessoas estarem oxigenando esse cérebro, né? Cobrar menos. Oração, às vezes com a oração a pessoa consegue se acalmar. Cada um vai ter uma estratégia. Cantar, ouvir música. Tudo isso vai liberar outros hormônios que não são hormônios do cortisol, não são hormônios de adrenalina, hormônios do estresse. São hormônios de sensação de bem-estar. Quando você ouve uma música, eu tenho, por exemplo, e eu ensino isso para os meus alunos, né, para as minhas alunas, ter sempre uma lista de músicas que te dão a sensação de bem-estar, né? Às vezes por exemplo, eu tenho uma lista da minha adolescência, que era um tempo que eu não tinha tantas preocupações e eu tinha... são músicas que marcaram muito, né? Então, toda vez que eu começo a perceber que eu preciso de aumentar a energia, que eu preciso ficar mais leve, mudar a minha energia, eu vou lá e ouço algumas músicas. Então, é outra coisa que para mim funciona muito e para muitas pessoas também, né? Elas usam essa estratégia. Isso tudo é para não alimentar o medo, né? Para você liberar outros hormônios, seja do bem-estar, do prazer, e que não seja só o cortisol. Então você intercala, porque já no dia a dia a gente tem muita coisa para se preocupar, né? Então verdade. essa é uma das coisas. Eu pedi até que o pessoal aí coloque aí o que eles fazem aí para não, dessas coisas que eles percebem que ajuda, né? Cantar, ouvir música, dançar. O que serve para você, né? Porque o que às vezes que serve para mim, talvez de repente não serve para o outro, porque são percepções, né? E a gente absorve diferente. Eu acho que o que é importante a gente também levar em consideração sobre o medo é que a gente precisa aceitar, né? Porque tem pessoas que não nega, e quando você nega, você acumula essa energia dentro de você. Você não põe para fora. Ela cresce, ela se torna maior que você. E aí é que você não consegue mais dominar, porque você nega isso, né? Negar é perigoso. Você não pode negar, porque... Toda, justamente, né? Porque a gente diz que, vamos lá, um medo bem dosado, ele gera um poder criativo, né? Você consegue desenvolver algo, porque eu tô com medo, mas o meu medo é aquele medo de dizer assim, eu não vou permanecer fazendo esse tipo de coisa, porque se eu fizer, eu vou voltar àquele passado que eu não quero viver, ou que eu já passei por essa situação, não quero passar, eu tenho medo de passar por uma situação ruim, então ele vai me impulsionar a agir diferente,
E Sim, aí ele vai me distanciar daquele passado que eu não quero mais viver. Então é o medo que me exato. Medo que impulsionou impulsiona. para o melhor, para Uhum. viver uma vida diferente da que eu vivi. Né? Isso a gente leva para a vida profissional, pessoal, né? Não deixar com que esse não negar, né, se conhecer, que aí a gente fala sobre o autoconhecimento, que é Uhum. importante quando você se conhece, você sabe que você sente o medo, os gatilhos que te levam, né, a sentir o medo, e aí você consegue conhecer esses gatilhos, essas sensações, e aí você começa a trabalhar isso para que você não consiga ser dominado, porque quando você começa a sentir o medo assoberbado, né, acima do que você deveria, como ser humano, sentir, que é o natural a gente sentir, né, para poder a gente se proteger, a gente não fazer besteira, né, ter esse, de certa forma, esse controle. Quando a gente perde isso, é complicado para a gente não consegue mais, assim, ter o domínio da situação, e você entra numa tristeza profunda, e aí desencadeia, né, doenças, né, e a gente pode Sim, até dar como exemplo, né, a doença que a gente sabe que todas as emoções básicas, né, do ser humano, ela reflete, sim, caso você, nem pode ter menos, nem pode ter mais, né? O excesso e a falta, equilíbrio. Falta. ela é prejudicial, né? Então tem que ter um equilíbrio. E quando você Sim, tem acima, você tem o excesso do medo, você pode chegar a ter doenças, né? A doença que aí a causa afeta o nosso rim, né? A bexiga e o rim. sim, Uma pessoa que tem muito medo, ela pode ficar doente, né? Biologicamente falando, doente sim, de um órgão vital, né? Que é o rim. sim. E aí eu vou aproveitar a oportunidade de falar desse problema que para mim eu vivi na pele. Quando eu perdi o meu pai, eu tinha 21 anos na época, e o medo de perder o meu pai, que era um pai muito presente, um pai muito carinhoso, né? Embora sempre muito disciplinado conosco, era muito carinhoso. E quando eu perdi, eu fiz isso que você falou que a gente não deve fazer na época. Eu fiz exatamente fingir não entender, fingir de aceitar. E aí eu tive um quadro muito grande de infecções, comecei a ter vários problemas de saúde, mas mesmo assim eu não, tá tudo certo, e queria dar uma que estava bem, inclusive a minha crença de criança era de que não, a gente era forte, a gente não podia chorar, então eu era mais velha, É, eu entendia que eu tinha que ser forte, e com isso eu perdi um rim. Eu tive uma infecção, fui infeccionando e acabei perdendo o rim. E o mais tarde, nossa, como terapeuta, que eu fui entender como que a energia, né, do medo, ela vai afetando os órgãos, eu entendi o porquê eu tinha perdido esse rim, né? Mas é uma questão que a gente coloca para as pessoas como que as emoções, elas são tão importantes de a gente saber dominar, porque elas é, afetam muito a nossa saúde. Inclusive a questão do estresse agora que a gente estava falando, as pessoas ficarem muito preocupadas, né, não saberem lidar com as emoções, afeta a imunidade. Porque o cortisol uhum. aumentado no organismo acaba afetando, né? E aí outras doenças vão É, surgir. você fica, de certa forma, sem imunidade, e aí começa a afetar outros tipos de doença, porque outras emoções que você começa a sentir, vai ser Sim, tudo junto ao mesmo tempo, e aí você fica com a tua imunidade baixa e começa a pegar, de certa forma, várias doenças que o próprio organismo vai dando essa sequência de doença, né? A Socorro sim. está dizendo aqui que ela tem muitas dores nas costas, e ela afirma que é por causa que ela sentia alguns medos aí dela, e então ela sentia muitas dores nas costas. Eu acho que já é né, o organismo, né, reagindo a essa, porque você se prende, você se recua, você, às vezes com medo você não quer sair, você é muito ruim, é uma sensação É, muito ruim do medo, né? Você paralisa, você ou se cobra se muito, né? Pessoas que se cobra. cobram muito levam um peso muito grande nas costas, como se fosse um fardo, né? Acha que elas têm que É, resolver tudo de todos, né?
É isso aí. Muito bem. Mas E o medo, né, quando a gente vai, assim, as sensações, ele dilata a pupila, o coração acelera, né, o corpo fica trêmulo. Essas são as sensações, né, que o medo causa no nosso corpo. sim. Então, isso são, quando você começa a sentir isso, essas sensações, de uma forma bem cotidianamente, então você precisa procurar alguém, um especialista, né, um psicólogo, alguém que vá te ajudar para você não chegar ao extremo. Sim, sim, isso é muito importante, porque esse é o sinal que o medo dá. Taquicardia, sudorese, né? Isso tudo que você falou aí são sintomas do medo, que caracterizam o medo. Então, se eu não consigo identificar, se eu não estou sabendo lidar, eu preciso procurar ajuda. Antes que tenha um grau maior de problema, né? Algumas pessoas infartam, algumas pessoas têm outras doenças que vão com o tempo, mas tem essas doenças, por exemplo, agora que a gente estava falando da questão da imunidade, né? Essa taquicardia, questão do coração, tudo isso é muita coisa que pode acontecer. Então, saber lidar com as emoções é muito importante. Não está sabendo? Existem muita técnica, mas procure ajuda, procure ajuda. Quando você quiser, a gente pode falar das... Ah, tá, pode falar. Tá, e aí Porque eu não gostaria que sei o nosso você... tempo, então eu não sei como é que a gente está aí de tempo, por isso que eu estou te falando. Deixa eu ver aqui, que a falar... gente tá com... que a gente entrou e saiu também, eu não sei, geralmente agora é mais o nosso tempo total, mas eu acho que deve ter mais uns 25 minutos, 30 minutos, eu acho que dá por aí. Tá? Mas vamos falar um pouquinho. Eu queria que você aproveitar, eu quero absorver de você esse teu conhecimento. Principalmente, você falou e eu acho que as pessoas se interessaram, falaram aqui sobre emagrecimento. E é importante, né, de repente, você explicar como é que você trabalha com coach de emagrecimento, com a parte de de inteligência emocional, para que as pessoas possam trabalhar esses medos, né, internos, né, e que afetam exatamente a falta, né, vamos lá, o excesso de vontade de comer e não ter o domínio disso, e aí a pessoa fica com dificuldade de emagrecer. Me explica um pouquinho, eu gostei, que esse é um tema bom de a gente, que é um medo, né, de certa forma, que faz você a comer compulsivamente. Existem vários medos por trás, né? Tem pessoas, por exemplo, como eu falei, né, aquele caso que comia quando estava triste, quando estava com raiva, cada um vai ter uma característica. Então, dentro do emagrecimento, eu faço dois processos. Primeiro, eu procuro saber se a pessoa tem a parte de alimentação, se ela está sabendo direitinho, como tal. Depois a gente vai trabalhar a mente, porque a alimentação não é só do corpo, ela é da mente também. Porque é essa mente que faz com que ela coma além do que ela precisa, né? E muitas vezes é errado. Nós sabemos que toda a programação que a gente tem, os pensamentos, eles vão levar a um sentimento e uma emoção, que vão levar a uma ação, que vão gerar os nossos resultados. O que acontece? A pessoa que tem essa dificuldade, que tem essa fome emocional, por trás ela tem várias emoções que estão rodando o tempo todo, consciente ou inconsciente, e por não saber, ela vai lá e come para poder aliviar. Então, eu senti a emoção, agiu, mas não agiu corretamente. Por quê? O emocional, nesse caso, ele está mais aflorado do que o racional. E qual que é o trabalho? A gente equilibrar, para que a pessoa compreenda, olha, agora eu não estou com fome, eu estou com a fome emocional. Ela começa a identificar. E aí ela vai para a parte racional, que é a estratégia. Então, ela alia identificação da emoção. Qual a emoção que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo o quê? Não é fome, é uma ansiedade. Então eu vou agora equilibrar, aí tem várias técnicas, algumas ferramentas que a gente vai trabalhando com ela, para que ela possa conseguir equilibrar esses dois cérebros. Aí ela consegue usar a estratégia com as ferramentas, olha, organizar, por exemplo, a alimentação na semana é uma estratégia que ela precisa de ter a parte racional, para que ela não se sabote, né? Porque muitas vezes a pessoa faz o quê? Ela começa a emagrecer, vou emagrecer, mas não faz um planejamento. Aí chega cansada do trabalho, está com muito problema, ela vai lá, a primeira coisa que ela vê, ela vai lá e come. Normalmente, a pessoa que está muito ansiosa, ela tem a tendência a procurar comer carboidratos.
que são alimentos que vão agir lá numa área do cérebro, que é uma área de recompensa. Então ela come e ela sente, ai, aquele alívio. Né? Então ela se sente aliviada, se sente recompensada. Então o carboidrato, ele tem essa uma vantagem que pode ser um problema, né? Então pode virar esse vício. E a intenção é que ela entenda desculpa te interromper, mas eu tô faz uns minutinhos que eu não consigo visualizar você. Acho que tá com algum problema aí no teu. Tá, deixa eu ver. Tá como se fosse vários quadradinhos do teu rosto. Eu não consigo ver nitidamente o teu rosto. Gente, se vocês estão vendo a Vanessa, se vocês estão vendo a Vanessa, por gentileza, poder dizer pra gente se tá tudo ok, tá vendo ela bem, porque eu não estou vendo bem. Eu estou vendo você, normalmente. Aí o pessoal dá um feedback pra gente aí, pra gente saber, né? Porque de repente você tá falando e as pessoas não estão lhe vendo. Aí o ideal é que visse, né? Eu, pelo menos, não tô enxergando você nítido, tá? Como se fosse vários quadradinhos do rosto, como se fosse, acho que a internet, não sei. Não sei. O pessoal dá uma olhada aí. O pessoal comenta aí, por favor, se a gente está nos vendo ou não, né? Bom, mas eu tô te ouvindo, tá? Tô te ouvindo. Só não tô te vendo bem, mas pode falar. Vai monitorando aí se o pessoal dá esse feedback pra gente. Vocês estão me vendo ou não? Gente, quem tá na live, pelo amor de Deus, tá ruim, tá dizendo que tá ruim, ó. Esse tá meio embaraçado. Pode ser a internet, né? Não sei. Não tão. Você quer sair, eu vou ficar na live, você sai e você entra novamente, porque às vezes é problema de conexão do aparelho. Você quer fazer você novamente? Me convida de novo. Sai? Pode ser. Eu convido de novo. Vai lá, ok. Gente, a gente tem que. Na verdade, eu acho que é a hora, né? O Instagram tá. Não sei, a internet tá ruim, né? Muito ruim mesmo. Vamos ver se ela entrando novamente, a gente consegue falar com ela bem, né? Dá pra vê-la, porque é até bom a gente ver o rosto dela. Assim, eu tô vendo o ruim, mas ouvindo bem. Então, Vanessa, você entra novamente para que a gente possa te chamar. Pronto, ela chamou. Vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Porque hoje a gente vê se a gente consegue visualizar bem a Vanessa. E será que agora deu? Não melhorou 100% não. Agora sim. Eu acho que tá dando umas desfocadas, entendeu, Vanessa? Que é como se tivesse alguma coisa no aparelho, não sei. Não sei se é a internet mesmo. Bom, vou limpar aqui. Nós estamos ao vivo, mas eu vou limpar. Não tem problema. Alguém tem dessas coisas. Melhorou alguma coisa? Será que é a claridade? Eu acho que o local que você tá então, perto do seu Wi-Fi? Estou, até que estou. Tá, né? O pessoal tá dizendo aqui, tá oscilando. Assim, às vezes fica bom, às vezes fica ruim, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Acho que não vai interferir tanto, né? Vai ficar ruim, acho que é a sua imagem. Eu queria ver você nitidamente. Sim, mesmo com mais claridade, tá com problema? Se for, é a internet mesmo. Internet, deve ser internet. Né? Tá, a gente lhe vê, mas tá desfocada. Seu rosto tá desfocado. Né? Enfim. O que você quer? Que eu continue? Eu posso estar vendo a internet lá embaixo também. Se me dá um tempinho, eu vou lá. Você que sabe. Por mim, assim, vamos ver o pessoal, assim, cadê? Mas estou ouvindo, a gente tá ouvindo bem você, certo? Ela oscila. Agora, o ruim é que a gente queria gravar a live, né? Mas aí a gente não vai conseguir gravar não vai conseguir ver o teu rosto. Entendi. É ruim. Enfim, mas assim, vamos falar, assim, de certa forma. E a gente, para não perder para quem está aqui, dar, de certa forma, quem se programou para ouvir, acho que estava tão bom as suas colocações em relação ao medo. E eu queria que você continuasse com a gente aqui. Não, eu continuo. Inclusive, o pessoal está falando aqui, ó, que a internet são pessoas que eu sei que moram aqui na minha cidade. Pode ser um problema geral, entendeu? Então, vamos lá, vamos que vamos. Vamos. Então, conte-nos sobre a questão do emagrecimento. Qual é a dificuldade que as pessoas têm e aí a ansiedade
que gerava a compulsividade, né, de comer carboidratos, que você estava falando. Sim, pois é, então o objetivo é exatamente identificar, né, o que causa essa ansiedade. Depois que ela identifica, fica mais fácil. Quais são as emoções que descontrolam ela? Quais são as emoções que fazem com que ela coma mais, né, e descontroladamente, que faz o emocional tomar conta? E depois que ela consegue identificar, a gente começa a trabalhar técnicas para lidar com isso, para lidar com essa ansiedade, né? E vamos trabalhando outros sentimentos, que é aquilo que nós já falamos, para que ela consiga ter também emoções motivadoras. Então, às vezes as pessoas não que estão por fora não entendem. Por que eu trabalho gratidão em questão do emagrecimento, né? Porque a gratidão ela vai liberar outros hormônios de prazer e bem-estar, né? O perdão, todos esses que eu vou falar agora, algumas emoções que são motivadoras, elas fazem o contrário do cortisol, né? O contrário da ameaça de medo. Elas liberam hormônios que são facilitadores da sensação de bem-estar. Então, é gratidão, perdão, aceitação, motivação, autoestima. A gente trabalha muito também, né, dessas pessoas, para que ela consiga diminuir as mensagens que estão fazendo ela ficar ansiosa, porque como a gente disse no início, existem as emoções de tristeza, medo, a raiva, e a alegria e o amor também, né, que são as emoções básicas, mas tem aqueles sentimentos que foram gravados, as feridas da infância, que também fazem com que a pessoa ela leve a ela tenha mais fome emocional. Então, a pessoa que teve um trauma que não resolvido, ou teve uma questão muito ferida na infância, principalmente na infância, né? De abandono, de rejeição, né? De crítica, pelo menos, também, né? De injustiça, ela tende a repetir isso na fase adulta. Então, aí quando algum colega, por exemplo, critica ela também vai sentir essa mesma sensação que ela sentiu lá na infância, ela liga, e aí esse medo da crítica leva ela a uma ansiedade. Aí tem a questão das feridas, né? Mas são vários os sentimentos que a levam à compulsão alimentar ou à fome emocional. O objetivo é identificar esses sentimentos e trabalhar outros para que ela consiga sozinha não controlar as emoções, né? E não ir para o vício da comida. Muitas pessoas, Eli, que não sabem lidar com as emoções, isso é um alerta para a gente fazer, elas tentam de alguma forma aliviar. E algumas, como a gente falou no caso do emagrecimento, vão tentar eliminar através da comida. Outras, através de outros vícios, né? Tem pessoas que vão recorrer à bebida, tem pessoas que vão recorrer ao cigarro, né? A drogas. É verdade. Então, é muito importante a gente não julgar, porque a gente não sabe quais são as dores dessas pessoas, né? O que elas estão sentindo e como elas não estão... É a única maneira que elas estão lidando. Então, o objetivo da questão do emagrecimento é eu trabalhar a pessoa entender como que ela vai lidar com essa emoção, para que ela não tome conta dela e bloqueie e ela se sabote, e saber também dicas de como ela vai lidar com a mente, porque tudo começa lá na mente. A mente, a gente fala aqui envolvendo os pensamentos, né? E as programações que a gente falou, essas programações da infância, as programações ao longo da vida. Então, essas feridas e esses pensamentos que vêm à tona na mente é que levam ela a sentir a emoção, que vão levar ela a ter o comportamento inadequado de comer ou de ter algum outro vício, e o resultado não vai ser legal. Então, a gente começa a mudar, ensinando ela a trabalhar com a mente, ensinando ela a lidar com as emoções, né? Para que ela possa também ter a ação correta. Muito bom, muito bom. É importante a gente trabalhar isso, porque a gente vê muitas pessoas que querem trabalhar, querem emagrecer, mas vão para um caminho que é academia, que é fazer dietas radicais, mas o começo está aqui, né? Na mente, na emoção, em tudo que... Os bloqueios que a pessoa sente, né? Tem que cuidar primeiro internamente, para depois cuidar do externo, né? Do que é o físico, né? Que são as formas de emagrecer,
né? Que aí vem a parte do tratamento e tal, mas eu acho que começa pelo interior, pela sua mente, pela sua emoção. Como é que você ressignifica tudo isso na sua vida? O que que acontece? A pessoa pode até não começar pelo interior, mas dá muito mais problema, muito mais dificuldade e ela pode não conseguir, que é o que mais acontece. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço, você conhece, o pessoal aqui que está com a gente conhece, que começaram, emagreceram e depois engordaram tudo de novo. Quer dizer, ela sabe o caminho, mas não consegue permanecer no caminho, né? Conheço pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, né? Elas emagreceram muito, mas depois engordaram e perderam tudo, né? Perderam a cirurgia, perderam a saúde, porque não conseguiram manter no caminho, porque a emoção, as programações que ela tem, né, estão muito mais fortes do que o racional dela, que diz, olha, não coma isso. Mas o emocional vai lá, olha, eu preciso de alívio, eu não sei como fazer, vamos lá e como. Então, realmente Eu é quero isso. recompensa, né? Eu quero Eu quero recompensa recompensa emocional. e recompensa imediata, né? O problema É é o que a verdade. gente vai ensinando ela a entender que ela pode ter uma recompensa futura. Por isso é importante trabalhar a mente com esse futuro que ela espera, né? E você disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é o que motiva a gente sair do medo, muitas vezes é o desconforto do medo, ele te impulsiona. Né? Então, eu quero fazer isso, então eu vou enfrentar. O que mantém você no caminho é exatamente o que mantém a motivação, é essa mente positiva. E a fé, acreditar que vai dar certo. Porque se você tem a crença muito forte que não é possível, que você não consegue, que a mente está o tempo todo falando, é difícil, é difícil, é difícil, realmente fica difícil. E aí a Você pessoa se acaba se sabota, sabotando. né? Sabota. Você se sabota, aí se você mesmo acredita que você é capaz, que você pode superar esse medo, então não vai ter mais ninguém que vai dizer para você, não, não faça isso, porque isso não é assim, se você fizer, você vai se prejudicar, esse medo né, vai te afligir, vai te paralisar, mas você precisa acreditar que você é capaz, você precisa Sim, ter essa autoconsciência, né, a capacidade que você tem de superar esse medo, né? E como é que a gente sim. faz realmente para não alimentar esse medo? Né? Você falou É, aí da questão da falei do fé, alimentar, da, A gente falou um pouquinho das coisas que alimentam, né? Que é você ficar vendo mensagem na televisão demais, conversando sim, demais sobre sim, assuntos de ameaça. Agora, tem algumas coisas que eu gosto de passar para as minhas alunas, que é o como elas vão fazer quando elas estão com medo. Elas já detectaram, então tá bom, estou com medo, e agora? O que eu faço? Eu já vi o que eu não sim, tinha que ter visto. sim. Por exemplo, já vi na televisão que eu não tinha que ter visto, já falei muita coisa, mas enfim, agora eu estou com medo, o que eu faço? Né? Então, a primeira recomendação é respirar para oxigenar o cérebro. Quando nós respiramos, nós fazemos o quê? Nós acionamos a parte racional do cérebro, ele oxigena mais a parte da estratégia, do que eu tenho que fazer, e acalma o emocional. Então, o coração vai desacelerar, você vai produzir menos cortisol, menos adrenalina, enfim. Então, você dá uma acalmada. E eu queria, se você me permitir, aqui até ensinar para as pessoas, dar uma dica de Claro, uma respiração que é muito legal a gente fazer várias vezes no dia, principalmente as pessoas, por exemplo, igual quem está, né, nessa área da saúde, que está em contato direto com o Covid, pessoas que estão com muito medo, procurar fazer essa técnica da respiração, é uma técnica muito rápida, chama técnica 4x4, que a pessoa pode fazer com 4 minutinhos, mas procurar fazer ao longo do dia. bora, Então vamos vamos lá. fazer aqui, vamos Então aprender. vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, você respira contando 4 segundos. Então puxa pelo ar pelo nariz. Então contra 4, prende 4 segundos e depois solta pela boca. Abre a boca e solta em 4 segundos e prende de novo por 4 segundos. Então vamos lá, ó. Respira pelo nariz. Prende, solta pela boca e prende mais 4. Percebe que já deu uma acalmada? Quem está fazendo aí, percebe isso? Muito bom. Não é? Já dá Realmente você tem aquela... aquele controle, né, daquela aceleramento, né, que dá o medo, né, aquela aceleração total no corpo, o trêmulo, Sim, e aí você tentar se controlar
isso aí é fantástico, realmente. Essa é uma das Esse estratégias, né? 4-4. É uma estratégia que dá para a gente fazer ali no trabalho, durante o dia a dia, dá para a gente fazer quando tem alguma ameaça ou algum medo de alguma coisa que a gente precisa enfrentar, né? Como eu disse, existem vários graus do medo, então existem outras técnicas para síndrome do pânico, técnicas para quem tem mais alguma fobia, mas essa é uma técnica que muita gente usa, é simples e dá para a gente fazer, a gente vai manter o cérebro durante o dia oxigenado. Hoje eu estava conversando com uma médica e ela me falando que ela estava tendo muita taquicardia, porque ela entrou num hospital que não estava tendo nem os instrumentos certos para proteção. E isso causou, e os médicos, muitos estão perdidos mesmo, porque é uma doença está trazendo muitas variáveis, né? E aí ela falou assim, não, agora, esse momento, eu estou até calma. Só que a respiração dela estava ofegante. Eu percebi que estava curtinha, que é uma das características. Então eu falei assim, olha, então mesmo você não sentindo o auge que você estava sentindo do desespero, do pânico lá, agora faça esse exercício e depois você me fala. Então, assim, procure respirar mais lentamente, falar devagar, isso vai ajudar muito a oxigenar o cérebro, né? Então essa é a primeira dica, respirar para oxigenar o cérebro, ok? Segunda dica, dar comandos de quê? De confiança, de segurança e conforto. O que uma criança precisa quando ela está com medo? Imagina uma criança apavorada com medo. O que a gente faz para acalmar uma criança? Se alguém acalmou e já acalmou uma criança, fala aí como que eles fazem. Mas tem alguma experiência aí, o pessoal? Como que a criança espera? Assim, pelo menos as minhas já estão grandinhas, né? Já, assim, eu já não lembro como era quando elas eram criancinhas. Mas, assim, eu acho que você tem que primeiro, não pode supervalorizar esse medo, né, que ela tem, né, nesse momento. Você não pode dar aquela ênfase a aquele medo para que ela realmente fique com mais medo ainda. E eu acho que, de certa forma, confortá-la, né? Tranquilizá-la, confortá-la, fazer com que ela entenda que aquele medo não é do tamanho que ela imagina que é, né? Às vezes é o bicho-papão, o escuro, né? Isso, ó, algumas pessoas até responderam aqui, ó, proteção, calmaria, falar calma, sussurrar no ouvido, a Ângela está falando aqui, né? Exatamente. Eu tenho uma filha de 18, fez agora, né, 18, e tenho um filho de 6 anos, de 9 anos. E desde pequenininho, quando ele estava muito nervoso, eu sempre acalmava ele dessa forma. O que ele queria? Ele queria uma proteção, que é o que a Arlete falou ali, né? Falava devagar, que é o que a Ângela também falou aqui, ó, sussurrar no ouvido, calma. Aí estou vendo aqui que acho que a Antônia está falando, senta no colo, senta no colo, com ele acalma, né? Ele acalma. Exatamente. A criança precisa disso. Ela espera da gente isso, uma sensação de conforto e segurança. E nosso emocional, ele é o cérebro criança, o cérebro infantil. Então, o que ele espera? Quando a gente está com medo, a gente espera que alguém venha e dá um abraço, fala devagar, fala com a gente que vai dar tudo certo. Só que muitas vezes não tem esse alguém. Quando a gente fica adulto, somos nós que devemos falar assim, olha, calma, vai dar tudo certo. Eu vou te ajudar com intuição divina, vou arranjar alguma estratégia para a gente resolver esse problema. Então, hoje eu ensino esse meu filho, né, ele mesmo falar com ele. Eu achei bonitinho que um dia desse ele veio para me acalmar. E eu preocupada, ansiosa, isso serve para ansiedade também. Aí ele veio perto de mim, me abraçou e falou, baixinho, mamãe, calma. Vai dar tudo certo. Então, eu achei muito bacana, porque nós, mesmo especialistas emocionais, a gente sabe disso, todos nós temos as nossas emoções, a gente não é porque é especialista que a gente deixa de ter. Não, a gente vai aprender, né? A gente tem ferramentas para lidar. E eu achei muito interessante que ele usou comigo a ferramenta rapidinho, lembrei da ferramenta que eu usar com a minha mãe. Então, a gente precisa dar comandos para o cérebro de conforto e segurança. Falando com a gente mesmo, pode até fechar os olhos e imaginar a nossa criança lá, isso ajuda também. Olha,
Vanesquinha, Elisinha, Angelazinha, o pessoal que está participando, ó, você vira, fecha os seus olhos e fala, olha, calma, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Porque a mente está falando, não vou conseguir, isso é difícil, isso é difícil. Não, calma, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. E muitas vezes você pode até escrever. Quando você escreve, a mente grava mais fácil, então mais rápido. Então você escreve, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Também é uma estratégia para burlar, para acalmar essa mente aí, né? E a gente falar. Terceira dica. Terceira dica é se perguntar, bom, se agora eu já acalmei meu emocional, já estou com o cérebro oxigenado, aí eu vou para a parte racional, porque agora o racional consegue agir da forma correta. O que eu posso fazer diante desse medo? É um medo que eu controlo, que eu posso fazer algo? Vamos para o exemplo do Covid, por exemplo. Medo de morrer, medo de que alguém que eu amo morra, né? É um dos medos mais terríveis, é um dos que mais passam nas nossas cabeças, né? É um dos maiores medos que a gente tem. Mas seja qual for o medo, é pensar, peraí, o que eu controlo? A morte? Não. Mas o que eu posso fazer diante desse fato do risco de morrer? Eu posso melhorar a minha saúde, me alimentar direito para melhorar a minha imunidade, usar o gel, usar todos os artifícios que estão sendo falados na mídia para que eu possa me precaver. Então, toda vez que eu faço essa pergunta, o meu cérebro vai começar a procurar resposta. Principalmente se ele estiver oxigenado. E ele vai trazer essas respostas para mim, né? Para você, para todos nós. Então, primeiro, acalmar. Segundo, dar comandos de segurança e conforto. E terceiro, se perguntar o que eu posso fazer diante dessa situação. Quer dizer, aí você entra com ação. E aí, Elisa, nessa quarta parte entra a questão que você falou. Como que eu vou conseguir agir? Se mesmo com isso eu ainda estou com um medinho ainda, né? Aí vale a gente uma coisa que aí eu acho muito, é algo que é particular meu, que me ajuda muito com os meus medos e que eu faço isso para as pessoas e se fizer sentido, me digam aí se faz sentido para vocês. Mas é o que eu acho que fecha com chave de ouro, que pode ser até o início para a gente começar, mas que tem que estar muito presente, é fortalecer a fé. A fé de que tudo que vai acontecer o melhor. Que aquilo que a gente falou, que nos impulsiona, é ter essa certeza, ou pelo menos a convicção, a esperança de que vai dar certo. Porque senão a gente desiste. O cérebro, ele é racional. Né? Ele vai querer economizar energia. Então, se as mensagens estão vindo de que eu não consigo, de que é difícil, para ele não há outra possibilidade. Então, ele nem perde energia em tentar. Por isso que fortalecer a nossa fé de que existe algo maior. Eu tenho muito isso dentro de mim, né? Eu sou cristã, eu venho de uma família cristã e nas minhas muito crenças, bem. Essa proteção é o que me deixa, às vezes, quando eu estou lá desesperada no medo, eu consigo. Peraí, eu já fiz a minha parte, eu já tranquilizei, mas ainda sinto com medo. Aí essa hora da entrega, aquilo que você muito bem falou, né? Logo lá no início. Isso não depende de mim. Isso eu não controlo. Então eu entrego para a vida, eu entrego para Deus, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Eu acredito num Deus protetor. Né? Eu não acredito num Deus punidor, eu acredito num Deus protetor que sempre quer o melhor e está sempre dando dicas pra gente do que fazer, mas às vezes com essa mente cheia de turbulências, com essas emoções, a gente não consegue ouvir. Ele fala assim, vai para esse caminho, olha, que é a nossa intuição, né? A nossa intuição, mas às vezes a intuição ela é abafada, a fé é abafada, pelo quê? Por essa mente que não está conseguindo calar a boca, está desesperada. Né? Então, quando eu consigo acalmar, eu consigo também até fortalecer essa minha fé. Né? Fortaleço de outras maneiras também. A oração fortalece, as visualizações positivas, entender, né, que há esse ser maior, que cada um coloca um nome, né? Uns falam que é energia universal, energia cósmica, a fonte. Nós cristãos chamamos de Deus, né? Então eu acho que isso faz grande diferença. E eu tento trabalhar com as minhas alunas, com as pessoas que me pedem algum auxílio, o que eu tenho para mim como tripé. Trabalhar o racional,
trabalhar o emocional em equilíbrio e trabalhar a nossa essência, né? A nossa conexão com esse espiritual. Vanessa, a gente vai ser derrubada pelo Instagram. Vai! 19 segundos. Nossa Então tá Senhora, joia. Foi ótimo. muito bom, maravilhosa. Assim, eu agradeço imensamente por você se disponibilizar para ficar conosco nesse momento. Eu que agradeço. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada a você. Gratidão.